1 João 3:1 diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados por Filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amém? Muda a versão à Viva, por favor. Para a gente começar aqui, eu vou, irmãos, iniciar nesse verso de uma palavra que está no meu coração desde quinta-feira. O Senhor tem tratado comigo acerca da igreja para transmitir esse recado. Hoje de manhã o Senhor nos dá essa palavra e hoje durante o dia pude então fazer essa leitura e poder entender algo que vai ser acrescentado aqui para a glória de Deus. Na versão Viva diz assim: Vejam como é grande o amor do vosso Pai, pois Ele permite sermos chamados de que, igreja? Filhos de Deus, o que realmente nós somos. Entretanto, visto de tanta gente não conhece a Deus e não compreende que somos seus filhos. Amém. Eu acredito que ficou bem claro agora na versão Viva, irmãos. A leitura nos mostra que grande é o amor de Deus para conosco. E você pode ver, irmãos, que esse amor que Deus um dia decidiu nos amar, a Bíblia está dizendo aqui que então nos dá a condição de ser visto, de ser chamado de filho de Deus. Onde eu quero chegar, irmãos? Deus nos ama de forma incondicional. Deus nos ama, irmãos, independente do que somos, o que fazemos. Deus decidiu nos amar e o amor de Deus é para todos. Amém, igreja? Por que eu quero que você medite nisso? Porque tem muitas pessoas que às vezes ela compara, né? Eu já vi pessoas comparando o amor de um pai, de uma mãe para com os filhos, aonde a pessoa diz assim: olha, meu pai ou minha mãe ama mais o meu irmão do que a mim. Não tem adolescente, criança que fala isso? E às vezes, irmãos, claramente os pais às vezes acabam dando motivos, né? E de forma errada. E aonde então cria-se os queridinhos do pai ou da mãe. Só que, irmãos, para Deus isso não existe. Diga graças a Deus. Né? Deus não tem e não faz acepção de pessoas. A mesma medida que Ele me ama, Ele te ama. A mesma medida, irmãos, que Ele ama você, ama seu filho, a sua filha, seu pai, sua mãe. Por que, igreja? Agora nós vamos ler Gênesis 37, o verso de número 3, a Bíblia diz que, então, o José, ele recebeu uma túnica do seu pai, colorida, e essa túnica, né, que é uma veste, um vestimento, né, que os irmãos ficaram enciumados, ficaram, né, até mesmo com ódio, a raiva, a inveja, e a pronúncia é, né, porque o pai um dia expressou que ele amava mais José do que os outros filhos. Essa é a declaração que está aí na Bíblia, vamos ler? Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Aqui, igreja, é claro que eu não vou falar sobre esse assunto, mas aqui a gente pode tirar uma observação para a lição de vida: o perigo da preferência dentro de um lar. Cuidado, você pai, você mãe, que tem mais de um filho. Né? Às vezes o carinho, às vezes as declarações para um filho específico, às vezes pode gerar em outros irmãos problemas, traumas, pode gerar, irmãos, ciúmes e até mesmo dar a liberdade para o espírito de inveja, né, atuar na vida daquela pessoa. Então é um cuidado que todos nós temos que ter. Eu estou falando que pai e mãe, mas também serve para os avós, não é verdade? Tem, às vezes o avô e a avó falam assim: não, esse é o meu neto preferido, né? É a minha neta de coração. Cuidado, né? Porque, irmãos, pode trazer prejuízos. E aqui a gente vê que, né, você conhece a história, conhece ou não conhece? Olha só, por essa preferência de Israel, que é Jacó, amar mais a José do que os outros irmãos, veja que o clima não ficou bom dentro desta casa. Veja que, irmãos, os irmãos começaram a invejar, começaram a planejar situações para, então, fazer José ser vencido. Né? Você conhece a história no geral, eu vou aqui meio que passar por cima, mas só para recapitular. Os irmãos tentaram jogar ele no calabouço, lembra? Tentaram, fizeram, ele saiu. Aí, irmãos, o que os irmãos fizeram? Venderam. O José depois, irmãos, foi parar lá na casa de Potifar. Ele foi
caluniado, né? A mulher queria ter um caso com ele disse não ao pecado, e aí o José foi parar onde? Na prisão. E permaneceu fiel ao Senhor, e depois Deus fez com que ele então chegasse ao selo do anel ali que representava o governo, se tornou governador. De escravo, tornou governador. Mas vamos lá, irmãos, olha só, graças a Deus que Deus não tem preferências, né? Por isso que eu comecei, irmãos, lendo com você em 1 João 3, para deixar bem claro para a igreja que Deus não tem seus preferidos. O amor de Deus é grande e para todos nós. Amém, igreja? Você, como uma oração, você pode colocar a mão no coração assim, fechar os olhos e dizer: obrigado, meu Deus, por me amar de forma incondicional. Amém? Glória a Deus. Irmãos, de forma incondicional, sem fim. O amor de Deus é para todos, e isso é fantástico, né? Mas vamos aqui falar desse homem, né, que deu a José a túnica colorida. Na verdade, eu vou falar aqui da túnica, vou falar dessa túnica de várias cores. Uma coisa que eu estava analisando após o culto, eu falava, né, porque o texto fala aí da túnica de várias cores, que o José recebeu do pai. Só que, na verdade, irmãos, os outros irmãos também receberam. Só não foi colorida. Eu imagino, né? A túnica cinza, preta, branca, vermelha, azul, verde. Mas o pai deu a túnica para os outros irmãos também, para os outros filhos, né? Mas a de José foi colorida. Isso despertou, irmãos, né, um grande um momento ali desconfortável, que eu quero aqui estudar com você, meditando na palavra. O que isso representa para nós aqui hoje? Olha só, essa túnica aqui, eu quero que você entenda, irmãos, que essa túnica, hoje, para nós aqui entendermos, ela vai representar a identidade que o Pai nos deu, né? Eu posso aqui dizer que essa túnica também pode representar na sua vida, você que é casado, a túnica é o seu cônjuge que o Pai te deu, né? Filhos, é a túnica que o Pai me deu. Então veja só, o seu trabalho, né? A sua casa, seu carro, a sua família, entenda, a igreja que você congrega, foi o Pai que te deu. E essa túnica, irmãos, que o Pai nos deu, a gente precisa aprender a valorizar, aprender a dar valor. E aprendendo a valorizar, irmãos, eu vou aprender também, além de valorizar, eu vou aprender a ser grato por aquilo que eu tenho, por aquilo que foi me dado. Amém, igreja? Já eu chego lá, mas eu quero ler com você aqui Mateus 25, o verso de número 14. Jesus, aqui, né, é uma parábola, e você pode ver que é uma parábola bem conhecida, onde a Bíblia nos mostra do servo que recebeu os talentos. Mateus 25, o verso 14. Eu vou ler só o início aqui para a gente pegar o que foi falado aqui por Cristo, para a gente entender. Mateus 25, 14. Porque isso é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, os talentos, né? A um deu quantos talentos, igreja? 5. Guarda isso aí, tá, irmãos, para entender a mensagem. Um recebeu 5 talentos. Outro recebeu 2 talentos. E outro, 1 talento. Agora, essa frase aqui, igreja, no versículo, cada um segundo a sua capacidade. Só muda a versão aí. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Olha só, igreja. Um recebe 5, outro recebe 2, outro recebe 1. Mas cada um de acordo com a sua capacidade. Vamos entender aqui, irmãos. Se eu tenho a túnica colorida, ou uma túnica cinza, ou uma túnica preta ou branca, irmãos, o importante é o que o Pai me deu. Eu não preciso, irmãos, ficar olhando para a túnica do meu irmão. Eu não posso ficar querendo, irmãos, o que o outro conquistou, o que o outro recebeu, o que o outro possuiu. Porque senão eu vou acabar dando lugar para o espírito de inveja. Tem pessoas, irmãos, que ela tem todo, né, vamos dizer assim, a capacidade de conquistar coisas até maiores. Mas você viu que tem gente que fala assim, eu quero aquele, igualzinho o do fulano. Eu quero o carro igual do ciclano. Eu quero uma casa idêntica. Irmãos, você pode ter mais, você pode conquistar coisas maiores. Por que aquela? Aí a gente vê, irmãos, que é uma atuação espiritual demoníaca. É uma ação maligna que tem tentado lançar a sementinha da inveja, né, para estar então destruindo a vida das pessoas.
Então entenda, igreja, seja a túnica colorida, ou a cinza, ou a preta, ou a branca, eu vou ser feliz com a túnica que Deus me deu. Eu vou ser grato a Deus, irmãos, diante daquilo que Ele me proporcionou, aquilo que Ele olhou para mim e segundo a minha capacidade, eu recebi. Amém, igreja? Vamos enfatizar essa parte aí, ó. De acordo com a capacidade de cada um. Agora, olha só, igreja. Entenda nesse raciocínio aqui. O que recebeu 5 é porque estava mais preparado, tinha mais capacidade, tinha mais empenho, dedicação. Às vezes, irmãos, eu estou como o de 1, o que eu recebi 1. Só que, irmãos, eu não me esforço, eu não dedico a Deus, eu não faço por merecer, porque se olharmos para o lado profissionalismo, né, o profissional, irmãos, a gente tem que, trabalhar, é por merecimento, é a recompensa do trabalhador. Mas quantas pessoas que às vezes, irmãos, não sei se você já viu, quando acontece assim, né, vaga de emprego, aí, irmãos, vamos dizer que saiu alguém, e alguém ali dentro, que está ali dentro, fala assim, mas eu estou aqui há tanto tempo, por que eu não fui chamado para ser então, né, o que está aí para assumir esse posto maior? Aí vem alguém de fora, vem alguém, né, que não tem nada a ver ali do ambiente e toma aquela vaga. Não toma, né? Por merecimento, estudou, passou, é direito, é a capacidade. Mas quantas pessoas lá dentro do ambiente, mas essa vaga tinha que ser minha, era eu para estar lá. É assim ou não é, irmãos? Tem muita gente assim. Mas olha o que Jesus está falando. Cada um recebe segundo a sua preparação, a sua capacidade, o seu, né, o desenvolvimento, o seu esforço. Ao invés de ficar, irmãos, indagando, por que essa vaga não é minha? Por que eu não vou me preparar? Por que eu não vou estudar? Por que eu não vou me capacitar? Crendo, a minha hora vai chegar. Amém, igreja? Quando eu leio o livro de Esther, eu vejo essa declaração dela, né? A minha hora vai chegar. Né? Mas você vê que a Esther não ficou de braço cruzado. O que ela fez? Jejuou, orou, irmão, se esforçou, se posicionou, e a hora dela chegou, para a glória de Deus. Tem gente que quer conquistar, vencer, quer possuir, quer realizar seus sonhos, de braço cruzado. Irmãos, não vai chegar, não vai acontecer, as coisas não caem do céu de mão beijada. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. Até para ir para o céu tem que se esforçar. Até para servir a Deus, irmãos, tem que pagar o preço. Qual o preço? Renúncia. Abrir mão, irmãos, das próprias vontades para viver a vontade de Deus em nós. Esse é o preço que nós temos que pagar, né? Mas tem gente que às vezes está dentro da igreja, buscando a Deus de qualquer jeito. Quando quero, quando dá. Não, renunciar, eu vou renunciar, eu vou abrir mão disso para me entregar a Deus, né, totalmente a Ele, para me capacitar, para que eu possa, né, estar me aperfeiçoando, para que quando chegar a minha hora dos 5 talentos, eu vou receber segundo a minha capacidade. Então, irmãos, se você está recebendo 1, seja feliz com esse 1. Se você é o servo que está recebendo os 2 talentos, seja feliz, irmãos, com esses 2 que você está recebendo. Se você é o que está com 5, seja feliz com o que está com 5. Olha só, eu quero ler com você, a Bíblia nos mostra aqui em Filipenses, vamos fazer essa leitura aqui, Filipenses 4:11. Eu estava fazendo essa leitura agora há pouco mesmo, antes de vir para o altar aqui, eu estava, irmãos, lendo de novo esse versículo aqui, de Filipenses, e Deus me fez lembrar de algo assim, fantástico, quero compartilhar com você, ó. Filipenses 4:11. Não digo isso por necessidade. Aí Paulo está dizendo o que, a igreja? Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Gostaria que você lesse comigo em voz alta, principalmente a frase final. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha só, os talentos ainda. É 1 talento? Se você não sabe, irmão, ser feliz com esse 1 talento, aprenda a ser feliz. Se você não é feliz com os 2 talentos que foi te dado, aprenda a ser feliz. Se você não é feliz com os 5 talentos que foi te dado, aprenda a ser feliz. Paulo está dizendo que ele teve que aprender. Diga comigo, ninguém nasce sabendo. Tem que aprender. Só que, irmãos, olha só a inspiração que Deus me deu. Você já parou para analisar? É claro que há casos e casos, mas a maior parte das pessoas, elas, irmãos, elas vão assim, entenda, o Paulo está falando de aprender. Aí tem gente que por não ter aprendido, ela está sempre insatisfeita. Ela está sempre querendo algo mais. E não é errado não. Mas aí ao invés dela agradecer com o que tem, ela deixa o coração ser tomado de insatisfação. Você já viu, irmãos, a pessoa está desempregada. Aí ela consegue uma vaga de emprego.
um exemplo, né? Para ganhar R$1.000. Estava desempregado, não tinha nada. Aí ela começa a trabalhar ganhando R$1.000. Na semana que vem, ela vem para a igreja: Senhor, eu tenho 1.000, Senhor, mas eu quero agora 2.000. Senhor, meu pedido de oração é 2.000. E aí ela já começa a ficar insatisfeita com os 1.000, irmão, já busca os 2. E a porta se abre, ela chega aos 2, e aí o próximo pedido de oração já é o quê? 3.000, 5.000, 10. É claro, irmãos, claro que você pode ganhar muito mais segundo a sua capacidade, mas entenda, não deixe o seu coração ser tomado por insatisfação. Tem gente que está com a vida bloqueada, irmãos, não vai para frente, não sai dos 1.000. Sabe por quê? Insatisfeito. O coração está cheio de insatisfação. Esses 1.000 já não dá para nada. Mas ela tem que lembrar, irmãos, que há um pouco tempo atrás não tinha nem os 1.000. Está entendendo aqui, irmãos, a colocação? Claro que eu estou dizendo aqui que você tem que, irmãos, valorizar o seu trabalho, você tem que lutar para crescer, para prosperar, é direito seu. Mas eu estou dizendo aqui, irmãos, que nós temos que aprender, irmãos, a contentar com o momento. E quando a gente então se contenta com o momento, planejando, lutando para esse momento passar adiante, nesse momento não vai ter insatisfação, não vai ter, irmãos, lugar para o inimigo plantar a sementinha dele no coração. O meu coração vai ter sido tomado de gratidão. É onde eu quero chegar aqui, como eu falava de manhã com a igreja, que o Senhor também fale com você. Irmãos, coração grato. Seja grato a Deus pela túnica que você tem. Seja grato a Deus pelo casamento que você tem, pela família que você tem, pelos filhos, pelo trabalho, pela igreja. Aí, irmãos, pessoas não têm o coração grato por aquilo que tem, o que ela vai fazer? Vai passar a olhar para o do vizinho. Lembra da grama do vizinho que é mais verde? Já viu esse ditado? A pessoa começa a olhar a grama do vizinho. Olha, a grama do vizinho está mais verde, a grama do vizinho está mais bonita, a grama do vizinho está, olha só, ali bem. Por que isso acontece? Porque ela deixa de olhar para o seu, ela deixa de agradecer pelo seu e fica preocupado e olhando para onde, irmãos? Para o do outro. Então, que o Senhor venha, irmãos, nos ajudar hoje, ajudar. Eu falava isso de manhã, irmãos, é um desafio, não é fácil não. O inimigo quer ganhar espaço no nosso coração. Como? Com insatisfação, com o coração cheio de coisas que o inimigo vai plantando. Quando você vê, você não está com o coração grato. É ingratidão a Deus, ingratidão à família, ingratidão ao marido, à esposa, ingratidão às pessoas que estão à sua volta, tudo por causa da insatisfação. Então diga para a pessoa que está perto aí, irmãos, diga assim: desafio de hoje, ser feliz com a túnica que o Pai te deu. O que é a túnica, igreja? Recordando aí, o que é a túnica? Sua família, sua vida, seu trabalho, sua igreja, seja feliz. Nós precisamos, irmãos, ser felizes, ter o coração grato a Deus, com essa identidade que foi nos confiada, nos dada, entregue, ao ponto da gente então estar, irmãos, trabalhando, lutando e fazendo com que essas coisas elas se multipliquem, aumente de forma natural na nossa vida. Amém, igreja? Eu vou mostrar para você uma história aqui que eu estava lendo de manhã. 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21. Contrário? O verso 1. Vamos ler o início aqui. 1 Reis 21. Alguém lembra dessa história? Eu não vou ler todo o capítulo aqui, mas a história conta aqui de 3 personagens. Nabote, que era o dono de uma vinha, que recusou a vender, a negociar a vinha com Acabe, e o Acabe tinha a sua mulher chamada Jezabel. Então é Nabote, Acabe e Jezabel. Vamos fazer a leitura aí. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote uma vinha em que estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua, repete de novo, dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio como, igreja?
desgostoso, né? Furioso, indignado a sua casa por causa da palavra de Nabote, que lhe falara dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou-se e não comeu pão. Amém. Vamos entender aqui. O Acabe queria, irmãos, de todo jeito, de todas as maneiras, seria comprada ou negociada, ou de qualquer forma ele queria a vinha de Nabote. Só para a gente interagir, irmãos, né? Só para a gente entrar aqui na mensagem, diga assim, ó: não olhe para a túnica do vizinho, ou para a vinha do vizinho, a mesma coisa, estamos falando a mesma coisa. Sabe, igreja, é aquela coisa, acabei de falar da grama do vizinho, é a mesma coisa. Você já viu que tem gente, irmãos, que ela tem o seu negócio, mas fica olhando o negócio do outro? Seu trabalho. Você vê que a pessoa, ela tem, irmãos, a sua família, ela fica olhando e comparando a família de outro. Eu queria ter uma família igual a essa. Eu queria ter um casamento igual a esse. Tem gente assim ou não tem? Muita gente. Eu queria ter um trabalho igual a esse. Aí, às vezes, os filhos insatisfeitos, né? Eu queria ter um pai igual a esse, uma mãe igual a essa. Para com isso, irmãos. Seja feliz com o que Deus te deu. Aí as pessoas estão sendo levadas, irmãos, o inimigo tem aí enganado muita gente. E o pior de enganar, irmãos, é que o inimigo, ele não só engana, ele sempre tem algo a mais de ruim para fazer. O que aconteceu? Alguém lembra da história aqui? Mandaram matar Nabote. Irmãos, fizeram uma cilada para Nabote. Morreu por causa de um pedaço de terra, por causa de uma vinha que ele não abriu mão. Porque não era valores, né, vamos dizer, financeiro, ali tinha valores sentimental. Foi do meu pai, não negocio, não abro mão. O meu pai trabalhou, conquistou, me deu, é meu. E aí o que aconteceu, igreja? Veio, né, aqui a Bíblia falando que Acabe, juntamente com a sua mulher, trama a morte de Nabote. Mas já dá para entender, irmãos, aqui o contexto, a história, né? Quando a gente passa a olhar para a vinha do outro, ou a túnica do outro, a gente acaba dando lugar a Satanás. A gente acaba então, né, permitindo que o inimigo entre na situação ali, e aí ele vem para acabar, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Tem destruído a vida de muitas pessoas. O inimigo tem acabado com muitos sonhos. Tudo porque, irmãos, insatisfação. Não, eu não vou ser insatisfeito, não. Eu vou ser feliz com o pai que Deus me deu, a mãe que Deus me deu, né? O irmão de sangue que Deus me deu. Vou ser feliz. É isso que Deus está tratando conosco, irmãos. Coração grato, coração cheio de gratidão. E se você ainda não sabe ser grato, faça como Paulo. Eu aprendi a ser grato. Eu aprendi a ter e não ter. Sou grato. É aquela coisa, irmão, se eu quero mais, eu vou até Deus, eu vou buscar o Senhor, vou me preparar, vou me capacitar. Quando Deus vê diante do meu trabalho que eu posso, né, ter mais, aí Ele vai me dar mais. Ele vai te fazer, né, crescer ainda mais. Amém, igreja? Diga glória a Deus por isso. E tem outras histórias também bíblicas, né? Estava lendo também, irmãos, em 2 Samuel 11. Marca aí só para você depois ler em casa. Mas eu acredito que você lembra dessa passagem aqui. Davi, ele estava no palácio. Eu vejo o início aí já tudo errado, irmãos. Por quê? Era um tempo de guerra. E no tempo de guerra, todos os reis saíam para guerrear. Davi era o rei, então não era para ele estar no palácio. Era para ele estar, né, à frente ali do seu exército, junto na guerra. Então já estava tudo errado ali. E o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Que o Davi, por ter ficado na sua casa, começou lá no terraço a cobiçar, a desejar, a olhar para a vizinha, para a mulher que estava banhando, né, fazendo os seus, lá na sua casa. A Bíblia fala aí no terraço, né, tem tradução que fala terraço, do outro lado. E lá estava Davi olhando, vendo, desejando, querendo. E aí você sabe que, irmãos, aonde surge aí, né, o pecado com Betseba, que trouxe ruínas para Davi, que marcou, né, de forma negativa Davi, aonde mais tarde veio as consequências. É válido lembrar, irmãos, que todo pecado, ainda que a pessoa se arrependa, há suas consequências. Tem gente que fala assim, eu vou pecando, depois peço perdão a Deus. Tudo bem, pode pedir perdão a Deus, mas as consequências, elas virão. Vem ou não vem, irmãos? Vem. Então, a gente tem que estar consciente, sabendo, irmãos, que todas as atitudes, todos os nossos acertos ou erros, está registrado diante de Deus, né? E teremos consequências.
O Davi teve a consequência, nasce o filho morre, o Davi fica muito mal, vem o profeta, né, e fala assim, ó, você fez isso, fez... O Davi até ficou espantado, mas, né, como assim? Deus estava revelando a ele ali o pecado, né? O Davi, então, tem aquele momento, né, de colocar a mão na consciência. Aí lá já a mesma história, só que na frente, lá no Salmo 51 nós encontramos o Davi arrependido, o Davi, irmãos, querendo uma mudança de fato, né, mudança de comportamento, de caráter, de tudo, aonde ele pede a Deus a misericórdia, onde Davi fala assim, não retires de mim a tua presença, eu preciso do teu Espírito Santo. Davi sabia, irmãos, que viver sem o Espírito Santo ele não conseguiria. Aonde lá no verso 11, né, 10 e 11, a Bíblia está nos mostrando aqui, ó, vai colocar aqui na tela. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então aqui o Davi faz ali o concerto, volta aos pés do Senhor. Coloca o 12, por favor, também. Aí no 12 a gente vê realmente, né, o Davi dizendo, Senhor, me dá alegria de novo. Senhor, torna a me dar a alegria da salvação. Senhor, eu quero voltar a ser feliz, né? E o Senhor, então me sustenta, o Senhor me firma, o Senhor me ajuda aí para não pecar novamente. Aí uma outra declaração depois, Davi fala assim, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então veja, irmãos, tudo porque Davi olhou para a mulher de outro. Olha só, isso aqui vale para homem casado e para mulher casada. Tira o olho, né, de outra mulher, de outro homem. Irmãos, isso não é de Deus. É ou não é verdade, irmãos? Isso aqui está sendo gravado, está na internet também. Quantas pessoas que às vezes ela é casada, mas fica olhando para outra mulher. A pessoa é casada e fica olhando para outro homem. E isso não é de Deus, isso não é certo. Isso vai te trazer consequências terríveis para a sua vida em todas as áreas. Então nós precisamos, irmãos, entender, eu tenho que ser feliz com a túnica que Deus me deu. A mulher que Deus me deu é essa. E eu vou me alegrar com essa que Deus me deu. Amém? Aos casados aí, diga para a pessoa, claro que se ela tiver, né? Diga assim, seja feliz com a túnica que Deus te deu. Pastor, a túnica é colorida, a túnica é cinza, e não importa. A túnica foi Deus que te deu. Ame ela, respeite ela, irmãos, defenda ela e glorifique a Deus por essa túnica, né? Mas tem gente que às vezes está igual o caso aqui do Acabe com Nabote, o caso aqui do Davi com Betseba, tudo errado. Não, igreja, nós temos que ser diferente. Nós temos que ter o temor diante da palavra, o respeito diante daquilo que o Senhor tem nos dado, para que a obra dele seja segundo a sua vontade na nossa vida. Amém, igreja? Vamos terminar aqui? Voltando aqui para a declaração de Paulo, volta lá, Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Esse contentar aqui, irmãos, é ser grato, tá? Senhor, eu te agradeço com aquilo que eu tenho, com aquilo que o Senhor me deu, com aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Sou feliz. E se eu não sou feliz, Paulo está falando, eu aprendi. Então, irmãos, se tem alguém aqui que ainda não é feliz com o que Deus te deu, aprenda a ser feliz. Para não dar espaço para Satanás, para o diabo, encher o teu coração de que, igreja? Insatisfação. Muitas pessoas, o inimigo está passando a rasteira na vida dela, porque está cheio de insatisfação no coração. Amém? Essa é a palavra que o Senhor nos entrega, irmãos, que a gente possa receber de todo o nosso coração. Eu não sei qual foi o momento que o Senhor, falou ao seu coração, mas creia que é uma palavra inspirada, revelada, uma palavra de Deus, bíblica, que o Senhor nos entrega, e para muitas pessoas eu creio que foi como resposta de Deus. Em algum momento da ministração, Deus falou, te respondendo no nome de Jesus. Amém? Fique em pé, vamos orar. Para a gente terminar, olha para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, o desafio de hoje é ser feliz com a túnica que Deus te deu. Traduzindo, irmãos, para quem é casado, seja feliz com seu cônjuge. Para quem tem trabalho, seja feliz com seu trabalho. Para quem tem filhos, seja feliz pelos filhos que Deus te deu. Amém, igreja? Agora, para você, diga assim, eu preciso ser feliz com aquilo que Deus me deu. Amém? Vamos aplaudir Jesus, irmãos? Deus abençoe, fique na paz.